Bom dia, pessoal! Bem-vindos à nossa aulinha de hoje, né? Nossa aulinha de segunda-feira, nossa primeira aula de segunda-feira, né? De língua portuguesa. Vamos lembrar de colocar aqui no livro de vocês, tá bom? Segundo bimestre, certo? Vamos aí para a página 42, para nossa aulinha de gramática, tá bom? Página 42 do livro de língua portuguesa de vocês. Na aulinha de hoje, vamos falar sobre as sílabas e as divisões que a sílaba pode ter. Por exemplo, se a palavra nós dividirmos ela em apenas uma sílaba, ela vai ser monossílaba. Se nós dividirmos a palavra em duas, ela será dissílaba. Em 3 sílabas, trissílabas e por último tem mais de 4 sílabas, então ela vai ser polissílaba, tá bom? Tia vai colocar um videozinho aqui para vocês, explicativo, para ver se melhora, né, a explicação. Tia só fez um resumo aqui, tá? Vai colocar um videozinho mais divertido, mais animado, mais infantil para vocês, para ajudar na hora da explicação, tá bom? Terminando o vídeo, vamos direto para nossa atividade, tá bom? Atividade da página 42, tá? Então a gente se vê já já para fazer a atividade juntos. Até já! Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas. Por exemplo, meu nome tem 4 sílabas. E o meu nome? Quantas sílabas tem? Ma, chi, as. Isso mesmo, tem 3 sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas e que as sílabas são formadas por letras. Mas como é que eu sei quantas sílabas as palavras têm? Uma sílaba é o conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. Por exemplo, no seu nome, ma, ti, as. No meu seria Maico. Muito bem, eu vou dizer algumas palavras e vocês têm que as separar em sílabas. Mecânico, Me, co, ni, co. pássaro. Paz, sa, ro. Se a palavra inteira não cabe na linha, vocês têm que quebrá-la, respeitando justamente essa separação em sílabas. E além disso, temos que colocar um traço que indique que a palavra continua embaixo, não é? É sim, isso mesmo. Agora vamos tentar identificar as palavras que eu vou escrever. Qual de todas as sílabas é a mais forte, ou seja, a sílaba tônica? Lembrem-se que a sílaba que não tem um som forte chama-se átona. Vocês vão ver que quando separamos em sílabas, sempre há uma letra que tem um som mais forte, mesmo que não tenha acento gráfico. Nesse caso, dizemos que tem acento que soa nessa sílaba. Vamos separar em sílabas estes nomes. José. A última sílaba é a mais forte. Excelente! Luciana, faça o próximo. Cristina. E aqui temos o mais forte é a ti, mesmo que não tenha acento escrito, e é a penúltima sílaba. Eu continuo. Patrícia. A mais forte é a penúltima. Mônica. E essa que tem um acento, que sílaba é? É a antepenúltima. Meus parabéns! Vó, você sabe de alguma palavra que comece com a sílaba tá? Sei sim, tapete. Para que, Matias? Estou inventando um dominó de sílabas para brincar. Tenho que pensar em palavras que terminem com alguma sílaba, mas ao mesmo tempo em outras que comecem com essa sílaba. Gata e tábua. Apesar do que o tá de tábua leva acento e o de gata não. É claro, é que nem todas as palavras levam acento. Isto vai ser complicado, mas se você me ajudar... Tudo bem, eu te ajudo, mas você brinca comigo primeiro. O que é que você acha? Ótimo, vó. Mãos à obra. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Olá! Vamos aprender sobre a classificação das palavras em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Palavras monossílabas são palavras que têm apenas uma única sílaba. Vamos aos exemplos. Mãe, pão, pá, lá, pé. Todas essas palavras têm apenas uma única sílaba, então elas são classificadas como monossílabas. Palavras dissílabas são palavras que têm 2 sílabas. Exemplos: casa, mesa, teto, amor, meio. Todas essas palavras, ao fazer a separação silábica, nós temos 2 sílabas, então elas são palavras de sílaba. Palavras trissílabas são palavras que têm 3 sílabas.
Exemplo: comida, música, escola, amigo. Ao fazer a separação silábica, nós encontramos 3 sílabas. Então, essas palavras são trissílabas. Palavras polissílabas são palavras que têm 4 ou mais sílabas. Exemplo: borboleta, esperança, recuperação, universidade, relacionamento. A primeira palavra, nós temos, então, 1, 2, 3, 4 sílabas. Mas a última palavra, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Uma palavra que tem 4 ou mais sílabas, ela é uma polissílaba. Muito bem. Separe as sílabas e classifique. Nós temos, então, as palavras, a separação das sílabas e suas classificações. A palavra indiferença, em sua separação silábica, nós temos aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Ela é uma polissílaba, porque ela tem mais de 4 sílabas. A palavra maçã, em sua separação, fica 1, 2 sílabas. Se ela tem 2 sílabas, ela é uma dissílaba. A palavra carinho, separando aqui, temos 1, 2, 3 sílabas. Se tem 3 sílabas, ela é uma trissílaba. A palavra feio, separando, fica 1, 2 sílabas. Ela é uma dissílaba. A palavra pneu, em sua separação, ela tem apenas uma única sílaba. Portanto, ela é uma monossílaba. E a palavra saúde, em sua separação, nós temos 1, 2, 3 sílabas. Ela é uma trissílaba. Parabéns! Agora você já sabe que são palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Muito bem, aqui estamos nós de volta, não é isso? Gostaram do vídeo? Achou que ajudou a explicação? Muito bom, então vamos lá. Página 42, questão número 1 da atividade. Ela diz o seguinte, vamos ler o texto. O título do texto é Barquinho. Esse é um texto da escritora Adriana Foz Veloso. E o textinho diz o seguinte. Lá vem o barquinho, riscando o horizonte, desenhando o mar que penteia a areia, que é o tapete da sereia, que dança para o vento, que sopra para o tempo, que tece a rede, que sacia a sede, que beija as ondas que levam o barquinho. Né? Então, continua, né? Lá vai o barquinho. Esse é o nosso textinho. Agora vamos para as perguntas. Vamos retirar do texto palavrinhas que são monossílabas, ou seja, que tem apenas uma sílaba. Né? Então, conseguiram achar? Lembrando, pausa o vídeo agora e responde, tá bom? Você vai encontrar palavrinhas monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, tá bom? Então, pausa o vídeo agora e vá procurar no texto. Só dispause quando tiver terminado as monossílabas, dissílaba, trissílaba e polissílaba, tá? Muito bem. Espero que você tenha travado o vídeo, né? Agora vamos para a resposta, certo? As palavras monossílabas que vocês têm que encontrar aí no texto vão ser lá, mar, dá, as e vai, tá bom? Agora as palavras dissílabas vão ser vento, sopra, tempo, rede, beija, onda e sede, tá bom? Nas trissílabas, riscando, penteia, sacia, barquinho, tapete. Muito bom. As polissílabas, horizonte e desenhando, tá bom? Tia vai colocar a foto aí agora para vocês corrigirem a escrita das palavras, tá bom? Vamos agora então para a questão número 2, página 43. Nós temos um quadrinho aí na página 43, desculpa, na questão 2 diz assim. Leia a tirinha abaixo e depois faça o que se pede. Oi, mãe, faz um sanduíche de atum bem grande para mim e pro Haroldo. Aí continua, né? Que eu achei que você detestasse atum. Não, mãe, mas eu sou um tigre agora. Eu achei que o Haroldo era o seu tigre. Agora eu sou também. Eu me transformei, me transmogrifiquei. Ah, claro. Puxa, ela está aceitando bem. Mas logo que passar o choque, ela vai pirar. Na letra A, retire do primeiro quadro da tirinha a única palavra polissílaba. Só temos uma única palavra polissílaba, ou seja, vai ser a maior palavra que nós temos aí no quadrinho, no primeiro. Qual palavra vai ser essa? Sanduíche. Muito bem. Letra B.
Quantas sílabas tem o nome do personagem Haroldo? Quantas sílabas tem? 3 sílabas. Muito bem, escrevemos aí 3 sílabas. C. Escreva abaixo as palavras dissílabas do último quadro da tirinha. Do último lá, ele falando sozinho, né? Então vai ser: puxa, ela, está, logo, passar, choque, pirar e claro, tá bom? 8 palavrinhas para vocês encontrarem aí. Questão 3. Leve as crianças até o cinema, seguindo a ordem de cada plaquinha abaixo. Aí nós temos monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Vamos começar com a palavrinha monossílaba. Qual dessas aí, qual dos caminhos, o caminho rosa, o roxo ou o verde, né? Ele vai estar com a primeira palavra monossílaba, né? Vamos lá encontrando. Depois com uma dissílaba, 2 sílabas, né? Então, tentem encontrar aí o caminho. Pausem o vídeo que em seguida a tia vai dar a resposta. Resposta é o caminho azulzinho, verdinho, tá bom? Então vamos aí seguir o caminho verdinho ou azulzinho, dependendo de como vocês acham que é essa cor, né? Questão 4. Leia abaixo o nome de alguns estados brasileiros. Quais deles são trissílabos, né? Então, nós temos aí Acre, Maranhão, Pará, Amazonas, Piauí, Roraima e Amapá. Vamos descobrir então quais desses aí são trissílabos, que tem 3 sílabas. Vamos primeiro, Acre. Não, tia, só é 2, muito bem. Maranhão. Ah, tia, achei o primeiro, 3 sílabas, muito bem, vamos. Ah, é para achar o que não é trissílabo, né? Desculpa, tia, leu rápido aqui, tá bom? Você vai marcar aí o que não é trissílabo, né? Então, Acre é dissílabo. Então, vamos marcar ele. Pintamos aí ou fazemos um X ou circulamos. Muito bem. Segundo nome, repetindo, né? Maranhão. 3 sílabas, trissílabos. Não marcamos. Pará. Pará tem 2, tia. Então, vamos marcar também. Vamos aí. Riscou, circulou, pintou, tá bom? Amazonas. Amazonas tem 4, tia. Então, marca também, porque ele tá pedindo para não marcar só os trissílabos, né? O que tem 3. Então, Amazonas tem 4, nós marcamos. Próximo, Piauí, né? Nós temos 3. Então, não podemos marcar o 3 também do Piauí. Próximo, Roraima. Outro trissílabo, né? Não marcamos. Amapá, outro trissílabo também. Não vamos marcar, tá bom? Então vamos marcar o Acre, o Pará e o Amazonas. Questão número 5. Circule dentro do quadrinho a palavra que foi escrita no lugar errado. Então nós temos palavras dissílabas: moita, pedra, cal e roça. Moita, tá vendo? Pedra, cal, só é uma, e roça, 2, né? Então, circulamos quem aí? O cal, muito bem. Trissílabas, então nós temos aqui palavras que tem trissílabas. Então, vamos achar qual delas não é 3. Vamos lá. Cimento, tem 3, muito bem. Felicidade, não tem 3, tem mais, circulamos. Próxima, saúde, 3 novamente, tá certo. E a próxima, tijolo, muito bem. Tem 3 também. Então, circulamos aí no primeiro a palavrinha cal e no segundo a palavrinha felicidade. Questão 6. Faça a separação silábica e escreva nos quadrinhos o número de sílabas, né? Então, vamos lá. Letra A, lagoa. Vamos separar como? Lagoa. Quantas sílabas vai ter? 3. Muito bem. Você vai separar lagoa e colocar o número em seguida, que é 3. Próxima palavrinha, letra B, liquidificador. Vamos lá, como é que nós separamos? Liquidificador. Nossa, tia, que enorme, não é? Muito bem, separamos do jeito que a tia falou e vocês colocam aí a quantidade, tá bom? 6. C, temporal. Vamos lá, temporal. Quantas sílabas? 3, tia, muito bem. Palavrinha rio, como é que nós separamos? Rio. Muito bem, serão 2 sílabas. E a palavrinha mãe, como é que a gente separa? Mãe. Uma apenas, não é? Muito bem. Questão número 7. Vamos circular as palavras aí no caça-palavras, no diagrama, que completa a frase.
Aí a frase diz assim: todas as palavras do diagrama têm o mesmo número de sílaba. Elas são o quê? Né? Então, nós vamos encontrar as palavrinhas aí. Vamos encontrar as palavras que completam, circule as palavras que aparecem. As palavras vão ser sapato, raposa, garrafa, macaco e casebre. Serão 5 palavrinhas que nós teremos que encontrar aí no caça-palavras, tá bom? 5 palavras. Encontrem aí, certo? E depois vai dizer o que elas têm em comum. É porque elas todas têm 3 sílabas, então elas são trissílabas, tá bom? Na linhazinha aí da resposta você escreve trissílaba. Questão número 8. Leia as palavras e marque um X na quantidade de sílabas de cada uma delas. A palavra cabeça, já sabemos que ela tem 3. Então ela é, primeira opção, monossílaba? Não. Segunda opção, dissílaba? Não. Terceira opção, trissílaba? É, tia, trissílaba, muito bem. Última opção, polissílaba? Não. Letra B, a palavrinha sal, né? A palavrinha sal não se separa, tá bom? Então ela vai ser o quê? Primeira opção, monossílaba? É, tia, muito bem, ela é monossílaba. Marcamos o primeiro, tá bom? Letrinha C, a palavrinha telefone. Telefone. Nós temos quantas sílabas? Então ela vai ser o quê? Primeira opção, monossílaba? Não. Segunda opção, dissílaba? Não. Terceira opção, trissílaba? Não. E a última, polissílaba. Tem 4 ou mais sílabas? Sim, tia, tem 4. Muito bem. Marcamos aí na letra C a última opção, polissílaba. E a letra D, nós temos a palavrinha amor. Quantas sílabas nós temos? Primeira opção, monossílaba, uma sílaba? Não. Dissílaba? É, tia, tem 2 sílabas. Muito bem. Isso mesmo. Acertou corretamente. E aqui nós encerramos a nossa atividade de hoje, na página 44 do livro de língua portuguesa de vocês, tá certo? Na sala, lembrando que a tia vai pedir para o pessoal usar a caligrafia, tá? Mas eu só vou mandar vocês de casa fazerem se o pessoal da sala fez e até a página que eles fizeram, tá bom? Vamos pegar então agora o nosso livrinho de ciências. Vamos abrir na página 28, vamos falar agora sobre o solo. Ótimo, página 28, vão abrindo aí o livro de vocês. Vamos começar o nosso segundo bimestre com a aulinha agora de ciências, né, nossa primeira aula. Coloquem aí na página de vocês, em cima, a data de hoje, que é dia 26, e por favor, lembrem de colocar aqui, ó, segundo bimestre, tá bom? Ótimo. Vamos lá, acompanhe a leitura aqui sobre o solo. O solo. Você já se perguntou a respeito do chão sobre o qual crescemos e vivemos? Alguém já parou para pensar como é o chão aqui que a gente pisa? Não, né? Acho que ninguém parou para pensar nisso ainda. Vamos observar a imagem que está aí no livro e conversar, né, aqui agora, nós dois, né, sobre os questionamentos que tem a seguir, ou seja, sobre as perguntas que tem a seguir. Aí aqui tem as perguntinhas. De que você acha que é feito o solo que nós pisamos? Ah, eu acho que é feito de areia. Mas é só areia, mato, né? Então, no solo ele vai ter vários nutrientes, né? Nós não podemos dizer que o solo é apenas areia. Faz parte, né? Barro, lama, né? Então, tudo isso aí faz parte do nosso solo. Agora vamos lá. Todos os solos são iguais? Não, tia. Não são iguais, né? Eu já percebi que, por exemplo, lá na casa da minha amiguinha, né, o chão de lá é bem duro da rua. Lá na minha casa é cheio de buraco, a cor é diferente, né? Então, muito bem, os solos eles não são todos iguais, eles são diferentes. Alguns solos eles são mais ricos em pedras, outros solos são mais ricos, tem maior quantidade areia, né? Tem tipos diferentes de barro, né? E isso vai mudando de acordo com o lugar, certo? Todos os seres vivos que habitam a crosta terrestre, né, que a crosta terrestre é aquela parte do solo, a parte do chão do nosso planeta, tá bom? Então, quando nós falarmos em crosta terrestre, nós estamos falando do chão, onde a gente pisa, tá bom? Todos os seres que vivem na crosta terrestre, que é aquela camada mais externa do planeta, que você acabou de dizer, o solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde nós pisamos, plantamos e construímos. As rochas da crosta terrestre
pouco a pouco foram sofrendo transformações devido à ação do vento, da temperatura, dos seres vivos e das águas, da chuva, dos rios e dos mares. Com o tempo, as rochas, elas foram quebradas em pedaços cada vez menores, que se juntaram aos restos dos vegetais e de animais mortos, formando assim um solo. Então o livro está dizendo o quê, né? Que o chão que a gente pisa hoje, né, que o solo que a gente conhece, ele passou por várias transformações. Tia, que transformações eram essas? Vamos lá. Primeiro, quando chovia, né, então ventava muito. Então, o que foi acontecendo com o passar do tempo em diferentes partes do nosso mundo, diferentes partes do planeta, diferentes partes do solo, né? Então, alguns lugares tinham muita pedra e de acordo com os elementos naturais, que é chuva, vento, né, por exemplo, né, as pedras, o vento forte podia quebrar as pedras, né, a chuva acabava modificando aquelas pedras. Então, isso é o que aconteceu com o passar do tempo com o nosso solo, né, a chuva, o vento, tempestade e por aí vai, foi modificando, né, o solo que nós temos hoje, certo? Sim, mas era só isso? Não, por exemplo, acontece, né, de um animal morrer em determinado lugar, né, e o solo ele vai absorver aquele animal para ele. Então aquele solo vai pegar todos os nutrientes que existiam naquele animal, naquele ser vivo, certo? Então isso também faz parte da evolução do solo. É do solo que retiramos grande parte do nosso alimento e construímos nossas casas. Por isso nós devemos cuidar muito bem dele, exatamente. Então, se nós não cuidamos bem do nosso solo, que a gente planta para sobreviver, né, então vai chegar um momento em que nós não teremos mais como plantar, nem como colher nesse solo, não é isso? Vamos falar agora sobre o subsolo. O subsolo é o que nós chamamos da camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Nele há muitos minerais como o ferro, o cobre, o ouro, a prata, bem como 2 combustíveis essenciais. Que combustíveis são esses? Desculpa. São o petróleo e o carvão mineral, né? Então, o que é o subsolo? É aquela, nós temos aqui a nossa terra, né? A gente pisa, e o subsolo ele está mais embaixo. E é lá embaixo, nessa camada mais interna, né, do chão, que você pode encontrar ouro, que você pode encontrar cobre, prata e ainda alguns minerais que podem ser combustíveis, como o petróleo e o carvão. A partir do petróleo são fabricados combustíveis como a gasolina, né? Então isso é muito importante. O que constitui o solo? Os solos eles são formados por material mineral. Que material é esse? Pode ser areia e pode ser argila, que são fragmentos de rochas, e por material orgânicos, que são restos de animais e de vegetais, né? Então, nosso solo ele é feito pelo material mineral e pelo material orgânico. O material mineral que nós chamamos pode ser areia, argila. Já o material orgânico que a gente conhece pode ser os restos dos animais, os restos das plantas, certo? O que é um solo permeável? É um solo arenoso que possui uma quantidade maior de areia. Devido à sua composição, esse tipo de solo possui poros entre os grãos de areia que facilitam a passagem da água e por isso disse que ele é permeável, ou seja, é um solo onde a água ela vai entrar muito facilmente, né? Então, existem solos onde você derrama a água e a água não vai para lugar nenhum, demora ao solo chupar ela, né? Sugar ela. E existe solo onde você derrama a água e automaticamente o solo já chupa, já suga essa água todinha, ela já desaparece, né? Por causa da sua permeabilidade, o solo arenoso não acumula água e é pouco úmido. Ele costuma formar terrenos secos e precisa ser irrigado, isto é, necessita de que a água de um rio ou poço seja levada até ele. Lembrando que geralmente no terreno arenoso, ele tem muito comum ele ser composto de areia, né? Então lá vai ter muita areia, né? Tem, por exemplo, como na praia, isso mesmo. Um solo impermeável agora. Nós temos como exemplo de um solo impermeável o solo argiloso, que diferente do arenoso, a argila é composta por partículas menores e com menos espaço entre si, o que deixa o solo impermeável. Por ser impermeável, o solo argiloso forma terreno úmido
pois retém muita água. Ele precisa ser drenado, ou seja, o excesso de água necessita ser retirado. Isso pode ser feito através de valas ou colocando-se tubos para a água escoar, né? Ou seja, o solo impermeável, ele não suga tão rapidamente assim a água. Então a água vai ficar ali fazendo poça, né? A água fica ali, ela junta, né? E fica um monte de água num lugar só, né? Então, às vezes é necessário que a gente vá lá e retire aquela água daquele solo, porque ele não chupa tão bem, ele não suga tão bem a água como o solo permeável, né? Agora vamos falar sobre o solo umífero. É o solo que contém muito humus, ou seja, restos de animais, de vegetais em decomposição. Ele é considerado um solo bom para plantar, certo? Pois ele é rico em nutrientes para os vegetais, certo? Ele também é conhecido como terra preta, né? Então, esse solo umífero, ele vai ter a cor preta, né? Por que ele vai ter essa cor preta? Porque lá a quantidade de restos de animais e restos de vegetais é muito alta, ou seja, né, tem muitos nutrientes lá naquela terra. Então é um lugar muito bom para a gente plantar, porque o solo é bem fértil, tem muitos nutrientes que ajudam a essa plantação, tá bom? Vamos agora falar sobre os lençóis de água. A água das chuvas penetra nos solos permeáveis. Ao encontrar as rochas que são impermeáveis, ela forma lençóis de água no subsolo. Esses lençóis subterrâneos correm para as camadas impermeáveis e, quando encontram uma abertura, surgem na superfície em forma de fontes ou nascentes. As águas dos lençóis subterrâneos podem ser retiradas das fontes ou por meio da construção de poços artesanais. Muito bom, né? Então nós temos aqui, né, os lençóis de água. O que são os lençóis de água? São rochas na terra, né, no subsolo, que essas rochas, certo, elas são impermeáveis, ou seja, elas não sugam tanto assim a água. Então a água que vai entrar lá no nosso subsolo, né, ela vai tipo virar um riozinho, só que interno, porque as rochas ao redor não vão sugar aquela água para si, né? Ela deixa a água lá, ela vai tipo virando um riozinho no subsolo. Por isso lençóis de água, né? Porque ficam os caminhozinhos de água dentro do solo. Muito bom. Vamos lá, para a atividade agora, página 30. Vamos ler o texto. Problema vem do lixo. Em alguns lugares do Brasil, os resíduos de casas e indústrias, ainda não despejados em lixões, que consistem em terrenos sem nenhuma preparação do qual o lixo de uma cidade ou bairro é amontoado. Várias substâncias químicas que chegam junto com o lixo ou que se formam devido à sua decomposição penetram o solo, degradando e causando a contaminação da água dos lençóis freáticos. Em qual camada do solo estão os lençóis freáticos, né? Então vamos lá, onde é que nós vamos achar, né, esses lençóis freáticos? É no solo ou é no subsolo? Vamos colocar no subsolo, tá bom? Você vai escrever aí, no subsolo. Letra B, quais problemas o acúmulo de lixo no solo pode causar? Qual o problema que a gente deixar lixo no solo pode nos causar, né? Então isso pode acontecer o quê? Pode acontecer a contaminação, né? A contaminação dos lençóis freáticos ou ainda a degradação do solo. Você pode colocar os dois ou só um, tá bom? Eu posso colocar assim a poluição do solo? Pode, porque poluição do solo é praticamente a mesma coisa de degradação do solo, tá bom? E a contaminação dos lençóis freáticos, que são aqueles riozinhos, né? Que a gente falou agora há pouco, certo? Letra C, para onde vai o lixo da sua cidade? Vamos pesquisar e responder, né? Então aí você vai pesquisar, perguntar a alguém na sua casa e vai responder, tá bom? Questão 2. Assinale a opção que corresponde ao material extraído do subsolo utilizado para a fabricação dos combustíveis. Lembra que lá na explicação que eu falou, era o que? Era ouro que transforma em combustível, era o petróleo, a água ou as pedras preciosas. E era o petróleo. Muito bem, marcamos aí o X na segunda opção, que é o petróleo. Vamos colocar verdadeiro ou falso. Primeira, o acúmulo de lixo ele não causa problemas ao solo, é verdade? Falso. Vamos colocar um F porque o lixo ele causa sim problemas no nosso solo.
Segunda opção, a ação do homem, ela pode contribuir para a degradação do solo, né? Poluição do solo, desgaste, sim, verdadeiro, né? Então, se o homem está jogando lixo, está desmatando, está queimando, ele está contribuindo para que aquele solo perca todos os seus nutrientes. Terceiro, a drenagem ajuda a irrigar o solo. Falso, né? A drenagem ele vai ajudar a tirar aquela água que está empoçada, certo? Não vai ajudar a irrigar o solo. Irrigar é aguar, tá bom? Jogar água nele. Letra a última, né? O solo é a camada mais superficial da terra? É sim, verdadeiro. Muito bem. Questão número 4. Assinale as alternativas corretas. O subsolo, ele é o quê? É a camada onde encontramos várias plantações? Não, subsolo não é isso. Segunda opção, é a parte superficial do solo, que é rica em matéria orgânica? Eu acho que também não é não, tia. Ou é a terceira, que é a camada da crosta terrestre encontrada logo abaixo do solo? Ah, é sim, porque eu lembro que você falou que o subsolo está embaixo do solo. Isso mesmo, então é a terceira alternativa. Letra B. Os lençóis de água, eles são o quê? Se formam sobre os solos argilosos? Não, eu acho que não é isso não. Segundo, são formados pela água da chuva que penetra no solo. Isso, muito bem. É água que fica lá dentro, embaixo, né, no solo. Ou são formados pela matéria orgânica dos solos da terra? Também não. Muito bem, a segunda opção. Muito bem, certíssimo. Agora vamos para a questão número 5. Explique a frase a seguir. O subsolo é uma fonte de recursos para o ser humano. Vamos tentar explicar isso. Por que que o subsolo ele vai ser uma fonte de recurso para nós humanos, né? Por quê? Porque lá no subsolo o homem ele vai encontrar vários nutrientes, certo? Como por exemplo, lembra lá no texto que a gente falou que no subsolo nós podemos encontrar o ferro, o ouro, não foi? Matéria preciosa. Elementos naturais que podem se transformar em combustíveis, né? Como por exemplo o petróleo, o carvão, né? Então por isso que o solo ele é importante, né? Porque o homem ele pode encontrar vários recursos para facilitar a vida dele. Muito bem, pode colocar isso, tá certo? Número 6. Observe as falas e encontre a solução para tornar cada um dos solos mais produtivos. Aí no primeiro desenho diz assim: este solo está seco, falta água. Qual é a solução? O que a gente tem que fazer para melhorar esse problema aí? O problema é que está seco, está faltando água. Vamos fazer o quê? Vamos colocar água, né? Muito bem. Vamos irrigar o solo. Então vamos responder. O solo deve ser irrigado, que é a mesma coisa da gente aguar, vamos dizer assim, né? Colocar água no solo, certo? Na segunda alternativa tem assim, aliás, no segundo desenho tem assim: neste solo há muita água. Então o que a gente precisa fazer? Drenar, né? Então drenar é quando a gente retira um pouco da água do solo. Então vamos colocar: o solo precisa ser drenado, tá bom? Questão número 7. Observe as duas figuras e classifique cada uma de acordo com o tipo de solo. Esse solo aí, você acha que parece o quê? Eu acho que é muita areia. Muito bem, então ele vai ser arenoso. Muito bom. No solo B, parece uma pedra, umas pedras, né? Então ele vai ser argiloso, tá bom? Qual dos solos é considerado permeável? É o arenoso ou é o argiloso? Tia, o permeável é aquele que tem areia, porque a areia chupa, né? Suga bem mais a água. Muito bem. Então a resposta vai ser solo A. Por quê? Porque ele não acumula água. Agora vamos escrever as características de cada solo no espaço. Vamos escrever as características do solo arenoso. Pode pegar lá no livro, tá bom? Se quiser, que lá tem dizendo, né, o arenoso e o argiloso. Então vamos lá. O arenoso, alternativa A. No solo A você vai escrever que ele tem grande quantidade de areia e não acumula água. Muito bom, pode escrever isso. Tem muita areia e não acumula água. Ótimo. Lá no solo B nós vamos colocar o quê? Tem argila, certo? E ele não consegue reter muita água, porque reter é expulsar, né? Muito bem. Vamos agora ver se tem outra. Tem. Questão número 8, página 32.
Escreva com suas palavras como se formou o solo. Para você, como foi que o solo se formou? Lembra que lá no comecinho do vídeo tia fala, né, que teve lá umas mudanças, né, de vento, de chuva, né? Então tudo isso aí contribuiu para a mudança do solo, né? Então vamos colocar o quê? O solo passou por muitas transformações por causa da ação do vento, temperatura, chuva, certo? Dos animais. Então podem responder isso, tá certo? Questão número 9. Faça uma entrevista com algum adulto, certo? E vamos responder. Pode ser a mãe, o pai, a avó, o avô, o tio, certo? A quem vocês quiserem perguntar. Pergunte a eles qual é o tipo de solo que tem na nossa cidade. Ele vai tentar dizer. Letra B. Existe o cultivo de algum vegetal aqui na nossa região? Se ele conhece, né, alguém, se alguém planta vegetais, tomate, por exemplo, né? C. O solo, ele sofre com alguma forma de poluição? O nosso solo, onde a gente vive, ele acha que ele está sofrendo algum tipo de poluição? Né? Poluição, jogar lixo, essas coisas. Se sim, ele vai dizer sim. Qual, né? Vai dizer, eu acho que não. Pronto, é só colocar não, tá bom? E aqui a gente encerra a nossa atividadezinha de ciências, né? Então, terminou aqui a atividade de hoje. Vai lá pro livrinho de reforço, tá bom? No livro de reforço de vocês hoje, é para vocês fazerem a página 99. Somente página 99 do livro de reforço de vocês, tá bom? Então é isso, beijo e até amanhã.